Começamos a edição do Jornal do Meio-Dia falando sobre a Covid-19 e que o aparecimento de casos de reinfecção pelo coronavírus demonstra um lado ainda mais perigoso da doença e dificuldades para o controle desta pandemia. 3 casos já foram confirmados na Ásia e Europa e no Brasil pelo menos 7 casos estão sob investigação. Na prática, os cuidados devem ser redobrados, mesmo por quem já foi infectado pela Covid-19. Se a situação já está muito ruim, agora piorou ainda mais em relação à pandemia do novo coronavírus. O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de infectados e de mortes. De acordo com o último boletim, o Brasil já tem a marca trágica superior a 116.500 mortos em um período de 5 meses. Em Mato Grosso, o estado considerado com redução no número de casos tem 2.591 mortes, de acordo com o último boletim. A reinfecção, ou seja, uma nova contaminação pelo vírus por quem já teve a doença, começou a surgir e já causa um temor de uma segunda onda da pandemia tão devastadora quanto a primeira que ainda estamos passando. 3 casos de reinfecção pela Covid-19 já foram detectados, um na China e 2 na Europa. No Brasil, 7 pacientes estão sob análise dessa possível reinfecção. Essa nova situação da Covid-19 coloca uma preocupação ainda maior nas autoridades sanitárias e de saúde, no que tange à prevenção, como também a produção das vacinas, que é uma grande expectativa para o controle da pandemia. O médico Marcelo Sandrin explica que essa reinfecção já era esperada e que tudo agora precisa ser analisado, até porque o vírus tem muitas variações já detectadas. Nós esperávamos, mas nós não queríamos. Nós não queríamos nem pensar nisso. Mas com o poder desse vírus, e já se sabia, a possibilidade dele ser muito mutante, ele consegue fazer mutações com uma frequência grande, já tem 30 subespécies, né, rodando o mundo, e a gente estava preocupado com isso, porque isso pode impactar em volta de ondas de doença, que a gente espera que não, porque já estamos começando a ter uma certa resistência, mas também na produção de vacinas. Com a reinfecção, o enfrentamento ao coronavírus se torna ainda mais caro e difícil com a produção de vacinas, assim como o da gripe e da influenza, com vários tipos. Poderia ser só restos de contaminação que foram identificados e tem que se ver agora que não foi descrito ainda nesses casos, tem aí uns 10 casos já sendo investigados, um na China já com bastante avanço, outros na Europa e aqui no Brasil parece que tem 7 casos que a Universidade de São Paulo está investigando. Aí temos que ver o quadro clínico, porque parece que é um vírus diferente, entre aspas, em termos genéticos, se ele vai causar a possibilidade de levar SARS, levar síndrome de angústia respiratória grave, né? E as consequências disso no dia a dia. Em Mato Grosso, por exemplo, a maioria das atividades foi liberada para o retorno econômico. O médico destaca que as autoridades sanitárias precisam agir com mais rigor para o cumprimento de regras e que o cidadão também deveria ser punido caso não respeite as medidas de biossegurança. Para mim, uma pessoa que chega a mim sem máscara, ele está me ofendendo, ele está me expondo. Eu tenho 65 anos, vivo, como sempre digo, né, com 3 máscaras tentando me proteger e o cara faz o que quer. Um exemplo de cuidados e consciência quanto aos riscos do coronavírus é dessas 2 senhoras, mãe e filha. Dona Gonçalina tem 77 anos e sabe bem o que precisa ser feito para fugir do vírus e preservar sua ótima saúde. Não é porque foi liberado que a gente também já libera, né? Pessoalmente, não. A gente tem que moderar também, né? A gente que tem que cuidar, não ninguém cuidar pela gente, é a gente que tem que cuidar. E não podemos se arriscar, continuar a higiene do mesmo jeito, né?